O Fé na História é uma ferramenta para que dividamos, para que compartilhemos juntos conceitos, valores, história e crenças a respeito da fé cristã. Por isso eu quero convidar você a se inscrever no canal, a assinar o sino das notificações que darão a você informação dos novos vídeos e interaja conosco. Você será muito bem-vindo, a sua fala, a sua opinião, o seu assunto serão percebidos e será uma alegria dividir um pouco da palavra de Deus e do conhecimento histórico contigo. Depois que João Batista faz o seu sermão, agora a população se manifesta perguntando a João Batista o que farão com aquilo que ouviram. Porque nesse momento não há pregação e sermão e apelo nesta sequência. João Batista simplesmente diz o que tem de dizer, não faz apelo e meio que se dirige para ir embora. A população pergunta, então, o que nós vamos fazer? Esta é uma pergunta importante, definitiva e que deve nos levar a compreender a responsabilidade que temos cada vez que ouvimos um sermão. Quando você termina de ouvir uma mensagem, a responsabilidade não é do pregador e não é da obrigação dele fazer um apelo para que você se converta ou para que você aceite o que ele disse ou não, que você creia na palavra que foi lançada ao seu coração ou não. A responsabilidade é sua, sabia? É com você, aquilo que você ouve, você apreende, você guarda e a escolha é sua. O que fazer ou simplesmente não fazer. Depois que João Batista usa o profeta Isaías como texto base e profere o seu sermão acerca das víboras, do perigo do deserto, mas na verdade falando do interesse pessoal dos seus ouvintes, João se retira, o povo aborda e pergunta, mas afinal de contas, o que nós vamos fazer então? João, se esse não é o caminho certo, qual é o caminho adequado? João, se a nossa postura não está ajustada, ajuste-a. Diga para nós como devemos nos comportar, qual é o caminho acertado diante de Deus, o que devemos fazer diante desta realidade onde criamos que o simples fato de sermos filhos de Abraão nos dá direito à graça de Deus. Nós criamos que o simples fato de fazermos parte do povo da aliança, nós teríamos esperança no futuro e tudo estaria acertado. O sermão de João aponta exatamente na direção contrária, dizendo que eles estão completamente descobertos e que Deus poderia escolher filhos em outros lugares. Das pedras poderiam surgir filhos de Abraão. João Batista estava acusando-os de serem como serpentes, pessoas traiçoeiras, perigosas. E veja, isso se confirmou. São estas pessoas que levam Jesus ao Calvário, diante de Pilatos, pedindo para que ele fosse crucificado ao invés de ser solto, como pediram a soltura de Barrabás, escolhendo-o em detrimento a Jesus. São essas serpentes que comeram do pão multiplicado, talvez pessoas que receberam cura, talvez pessoas que receberam cura de familiares por quem intercederam. Essas pessoas se juntaram para levar Jesus à cruz. Na história fica claro que João Batista não exagera 1 milímetro sequer. Estas pessoas não são efetivamente de confiança. O fato é que João Batista, depois de pregar o seu sermão, as pessoas perguntam, impactadas pela fala do profeta antes do batismo, e perguntam, o que nós devemos fazer? E João Batista diz a eles, no verso de número 11 de Lucas 3, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Perceba que João começa a dar colorido, estrutura de comportamento àquelas pessoas que querem mudar a realidade. Você sabe que quando você pede o batismo, você está anunciando uma mudança de realidade. Você está anunciando uma mudança de mentalidade. O seu coração foi tomado pelo poder do Evangelho, mas você está anunciando no batismo uma mudança de mentalidade. Você tem outras escolhas, você tem outras prioridades. O seu caminho é novo caminho.
João Batista então diz às pessoas: quem tem 2 túnicas, dê uma, quem não tem nenhuma. A crise era grande em Jerusalém. O número de pobres também era muito grande. E algumas dessas pessoas vinham para o deserto da Judéia para buscar na solidariedade humana algum tipo de estrutura, algum tipo de apoio. E João olha para a realidade à sua volta, vê pessoas necessitadas e algumas querendo solucionar os seus problemas. Ele diz: olha, seja solidário, você que tem 2 túnicas, dê uma quem não tem nenhuma. E se você tem comida, faz o mesmo, porque tem gente aqui entre nós que não tem comida. João Batista começa a apresentar um comportamento completamente diferente daquele que as pessoas tinham. Um comportamento egoísta, possessivo, o que é meu e o que é meu é para o meu uso. João Batista aponta o caminho da solidariedade e diz que pessoas que estão prontas para serem purificadas pelo batismo, naquilo que criam no tempo de João Batista, elas devem mostrar frutos de arrependimento. Por isso, a sociabilidade, ela é um sinal. Veja que nós não cremos que a obra salve alguém. Nós não cremos que a obra perdoe pecado de ninguém. Boas obras não levarão ninguém à salvação. Boa obra não levará ninguém ao céu. Mas não há dúvida alguma de que o salvo realiza boas obras. De quem tem convicções da nova vida em Cristo, ele tem o compromisso de abençoar pessoas que estão à sua volta. É exatamente nessa direção que João Batista então orienta as pessoas que o perguntam: o que vamos fazer com o sermão que você acabou de pregar? João Batista diz a eles: quem tem 2 túnicas, dê uma quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Não faz o menor sentido nos dias de hoje nós entrarmos nos nossos templos, confortáveis, prestar o nosso culto, sair e não acolhermos pessoas que estão no nosso entorno com as suas necessidades. O nosso cristianismo será vazio, um cristianismo inócuo, um cristianismo de serpente. É por isso que João Batista chamou os seus ouvintes de raça de víboras, porque eles estão preocupados com o culto, com a liturgia, com a estrutura religiosa, mas estão esquecendo as pessoas que estão à volta com carências e necessidades. Por isso que esta multidão de pessoas que vão até João e perguntam a ele: você pregou, você nos condenou, você nos chamou de víbora, afinal de contas, o que nós vamos fazer para sair dessa situação? Essa gente está incomodada, essa gente sabe que a prática delas não dá conta da sua religiosidade. Assim como nós vamos à igreja domingo a domingo, culto após culto, um músico toca todo domingo, um cantor canta todo domingo, um pregador prega todo domingo, e ele sente algo no coração de que a sua religiosidade não é suficiente para atender às suas necessidades. A sua espiritualidade não está no nível que deseja. É porque nós precisamos mais do que o culto, é mais do que um instrumento bem tocado, é mais do que uma música bem cantada, é mais do que um sermão bem proferido. Nós estamos falando de algo que muda a nossa história, que muda os nossos valores e que muda a vida de alguém que está à nossa volta precisando de aconchego, de carinho e de apoio. Por isso João Batista diz à multidão: quem tem 2 túnicas, dê uma quem não tem, e quem tem comida, faça o mesmo. Se essas pessoas ouviram João e exercitaram o que ele disse, você consegue imaginar o nível de movimentação que acontece naquele grupo de pessoas? É pessoas olhando para a sua própria túnica, para uma guardada na sua bolsa, e olhando e procurando alguém que não tem nenhuma túnica e correndo até lá para oferecer para que ninguém sinta falta de nada. Você imagina o nível de movimentação dessas pessoas que ouviram João e eventualmente acolheram a sua palavra? Pessoas com seu farnel de comida e com comida sobressalente ainda para outro dia, e olhando a quem não tem nada para carregar e dizendo: coma comigo, divida o farnel comigo, alimente-se comigo. Veja se hoje nós conseguíssemos ler esta palavra de João Batista e praticá-la. Os nossos templos vazios por alguns instantes e pessoas correndo nas cidades, no campo, no interior, nas grandes megalópolis, buscando pessoas com as suas necessidades para atendê-las.
Que belo movimento o evangelho produziria. E veja bem, hein, João Batista não está falando de evangelho ainda. A boa notícia ainda não está entre os homens revelada. Ainda não é Jesus. Mas João Batista, aquele que é chamado precursor de Jesus, já está aplanando o caminho, ele está nivelando os montes, ele está aliviando a depressão dos vales, ele está fazendo uma estrada correta. Se não, veja, depois da multidão que pergunta a João Batista o que nós devemos fazer, o texto bíblico diz que os publicanos vêm até ele e perguntam: e nós, o que nós devemos fazer? É bom que você saiba quem são os publicanos. Publicano é uma espécie de funcionário do fisco, é um fiscal de imposto, é aquele que roda as regiões da Palestina cobrando imposto para Roma. Esse pessoal mal visto, que cobra imposto, vem também até João Batista para perguntar: e o que nós, publicanos, devemos fazer então diante da realidade de sermos víboras, de sermos serpentes e de sermos desalojados da graça que Deus prometeu a Abraão? Como nós fazemos? E aos publicanos, João Batista diz o seguinte: não cobrem nada além do estipulado. Se você é um cobrador de imposto, não seja corrupto. É interessante observar que João Batista não é aquele pregador contra o sistema. Nós não estamos falando de um pregador anarquista. Nós não estamos falando de alguém que se predispõe a ir contra a estrutura romana. Não, não. João Batista diz aos publicanos: cobrem nada além do estipulado.